Manda bala. Olá, pessoal! Estamos hoje aqui na nossa 21ª aula. Sim, estamos. Eu não sei Isso é aula há quantos meses? 7 meses? Não, 7 meses é de pandemia. As aulas Mas a começaram um gente pouco começou depois. a... Quantos dias tem no mês? Começou em maio, pois é. O que é um Eu mês? não vou estar fazendo essa conta porque isso está sendo gravado. Enfim. Tá, mas então é isso. Sistema eleitoral brasileiro. Temos aqui imagens de uma das vezes que o brasileiro soube votar. Bom, Uma das vezes. Uma das vezes. Uma das. Teve outras. Quem viveu esse momento, quem sabe o que está acontecendo aí nessa. Eu vou dizer. Eu tava. bom, em primeiro lugar, a gente precisa saber se alguém conhece o Tchan, né? O que é o Tchan? Seguro Thiago, Tiana. Thomas, Tani, Yasmin. Vamos lá, não me deixem. Cadê minha família hoje que não veio? Cadê a Beyoncé? Cadê a Beyoncé para resolver? Bom, gente, então, já que a gente chora e recebe pelo menos boa noite, já tá valendo, já que ninguém que assiste no YouTube nos entra em contato. Sim, estou chorando. O que é isso aqui que a gente tem? O Tchan fez uma votação, acho que foi pelo Faustão. Pelo Faustão. Uhum. É aquilo ali, é o logo da Globo. É da Globo, né? É. Tá, de quem seria a nova integrante. Loira do Tchan. A nova loira do Tchan depois que a Carla Pérez saiu. A nova loira do Tchan é linda, deixa ela entrar. Mas a Sheila Carvalho. Ah, ele é Carvalho. Mas aí. A Carvalho é a morena do Tchan. Teve a morena e teve a loira. Essa vez foi pra escolher a loira do Tchan. Tá. Tudo bem. Voltamos. Ou se não me engano, a morena já tinha. É que começou com uma loira e uma morena. E quando a Carla Pérez saiu, eles então tem que colocar outra loira no lugar. Quando saiu outra, então tem que colocar outra morena no lugar. Que rolou, porque não teve. Eu não me lembro, pelo menos, da escolha da morena, e acho que é uma coisa que eu lembraria. É que eu sou velho de nós três, então tem um lugar de fala pra falar disso aí. Eu era muito pequena, muito pequena. Foi o que é isso? Deve ter sido em, tipo, 2002, 2001, sei lá. Não, vamos ver aqui, vamos até essa informação correta. Tá, mas vamos indo adiante, então, enquanto isso. Vamos, senão nós vamos ficar no El Tchan. No Tchan pra sempre. Poderia ser, mas tranquilo. Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema eleitoral brasileiro. Né, do que a gente falou um pouco já na última aula, o nosso Estado brasileiro é dividido em 3 poderes. O executivo, que é o que faz as leis, que faz os orçamentos e tal, organiza as políticas públicas. O legislativo, que escreve as leis, né, as leis, vota as PECs e tal. E o judiciário, que é os que julgam. Ao mesmo tempo em que cada um tem a sua atribuição, eles um controla o outro num sistema de contrabalancear, né, para ninguém ter um poder absoluto. Né? Isso a gente falou bastante na última aula, que foi a aula de Montesquieu. E a gente é dividido no Brasil em 3 instâncias. Quais são? A União, que representa o governo federal, né, o presidente, os deputados federais e os senadores. Nos estados a gente tem, aí tem a União, tem os estados e tem os municípios.
né? Cada um com a sua própria representação dentro dos três poderes. Então a gente, no momento da eleição, né, o nosso sistema eleitoral, a gente vota para dois desses poderes. A gente vota nos representantes do executivo e nos representantes do legislativo. O judiciário a gente não vota em momento nenhum. A população em geral não vota em momento nenhum no poder judiciário. Então, no executivo, né? Lembrando daquelas três instâncias que eu tinha comentado, na esfera da União, né? Na esfera federal, a gente vota para presidente e nos deputados federais e nos senadores. Na camada estadual, a gente vota no governador e nos deputados estaduais. E na camada municipal, a gente vota nos prefeitos e nos vereadores. Esse ano, a eleição brasileira é feita de forma que a cada 2 anos tem uma eleição acontecendo. Primeiro a gente vota, nesse momento agora, que é o que está acontecendo esse ano, a gente vai votar prefeitos e vereadores, ou seja, só nas eleições do município. E depois, em 2 anos, em 2022, a gente vai votar para presidente, governador e deputados federais, estaduais e senadores. Ou seja, os votos federais e estaduais são numa eleição e os votos municipais são separados. Tá? De forma que cada mandato tem 4 anos, senadores, que são 8. Cada mandato tem 4 anos, mas a gente vota a cada 2 anos. Cada 2 anos tem as eleições diferentes. Agora chegou a parte boa. Eita, faltou fechar um parênteses ali, meu Deus do céu, que coisa feia. Vou brigar por um parênteses. E a virginiana nem viu, né? Isso que é bonito. Porque eu errar tudo bem, né? Agora a virginiana não corrigia, que é o caso. Não tive participação nesse processo. Tá, então vamos falar da eleição em si. Como é que funciona o sistema dos cálculos? Para onde vai o voto? Como é que funciona? Eu voto em quem? Eu voto no fulano, mas quem foi eleito foi o ciclano. Vamos entender agora um pouco melhor como é que isso funciona. A gente tem 2 tipos de fórmula eleitoral, que é a eleição majoritária ou a eleição nacional. A eleição majoritária é simples, como o nome já sugere. Se a maioria votou, está eleito, acabou, ponto final. Só que aí a gente tem 2 tipos de eleição majoritária. A eleição majoritária simples, que é, no caso dos votos dos senadores. Como é que funcionam os votos para senador? É o único caso que a gente vota como que a votação é majoritária. Como é que funciona o caso dos senadores? O mandato deles dura 8 anos. Então, a cada 4 anos, quando a gente vai votar, a gente vota ou em 2 ou em 1. Então, a gente vai votar, digamos que nas últimas eleições, eu não lembro, acho que a gente votou em um senador. A gente votou em um senador na última eleição, se eu não me engano. Esse que a gente votou na última eleição, ele vai durar 8 anos no mandato dele. Então, agora, em 2022, a gente vai escolher os outros. Aí, esses 2 vão ter 8 anos de mandato. E a gente vai votar, depois, no outro ano, a gente vai votar em um, que foi aquele que a gente elegeu em 2018. E por aí vai. E como é que funciona a fórmula eleitoral? A gente vota o que tiver mais votos no primeiro turno é eleito. Simples assim. Coisa mais existe. Vai votar todo mundo, vota lá no primeiro turno. O candidato que tem mais votos
Não importa se é 30%, 20%, 50%, 90%, 10%, não importa. Ele tem mais votos que os outros, ele está eleito. É uma maioria simples que ele precisa. Não existe segundo turno para volta de senador. Já no caso do absoluto, sim. No caso da majoritária absoluta, a gente precisa ter a formação da maioria absoluta, né? Que é o número maior do que 50%. Tem que ter o primeiro número inteiro acima dos 50% dos eleitores. Então, se um candidato no primeiro... Aí são... Para esse tipo de cálculo, são todos os cargos do executivo. Prefeito, governador e presidente. A gente vota no primeiro turno. No primeiro turno, se algum dos candidatos já teve mais de 50%, bom, já está eleito, acabou, não tem mais segundo turno. Agora, se teve, que é algo que acontece na maioria dos casos, por exemplo, para presidente, né? Acho que nunca teve presidente sem segundo turno. Se teve no primeiro turno menos do que 50%, o mais votado teve menos que 50%, teve ali 40%, 30%, alguma coisa assim, dois mais votados vão para o segundo turno. E a partir daí, então, o que tiver a maioria dos votos, né? Os mais que 50% dos votos. Votos válidos. Em cidades pequenas também, se tem menos eleitores registrados do que 100 mil, só tem um turno daí. Tem isso. Só existe segundo turno em cidades com uma quantidade de eleitor maior. Nas últimas eleições, por exemplo, de prefeito para Pelotas, mesmo tendo aqui é uma cidade que tem o tamanho de uma eleição de 2 turnos, mas a atual prefeita, né, a Paula, ela com o turno a quantidade de votos de mais de 50%. Então, não teve segundo turno porque ela já garantiu a maioria absoluta no primeiro turno. Então, quando isso acontece, não existe segundo turno. O segundo é só quando nenhum candidato consegue superar os 50%. Em cidades que tenha 100 mil, Samara, eleitores? 100 mil eleitores registrados. Então, esse foi o voto majoritário. Tranquilo, né? Não tem muita confusão. É simples, não tem... A gente está mais acostumado a falar de voto de presidente, de governador, de prefeito, né? A gente costuma conversar mais sobre isso. Então, acredito que esteja mais tranquilo, né? Qualquer dúvida, coloquem aí no chat. O sistema agora proporcional. Como é que funciona essa bagaça? O fórmula proporcional, a gente vota para todos os candidatos do legislativo, exceto os senadores. Os senadores também são legislativo, mas eles já expliquei em cima que eles são maioria, majoritário. Tem uma errata, manda errata. É 200 mil eleitores registrados. Não sei porque 200. Eu tava pensando em 100 mil. Tô louca da cabeça. Tá, então, cidades com mais de 200 mil eleitores, a eleição pode ter segundo turno para prefeito. Menores que isso, não existe a possibilidade. Aí a maioria... Fala. Tá, e aqui eu queria chamar a atenção também para um ponto bem importante, que eu tinha bastante dúvida antes de votar, que não é número de habitantes da cidade, sim de eleitores registrados, porque menores de 16 anos, idosos também que já passaram da idade, essas pessoas, elas não estão incluídas na conta, é só eleitores registrados. Então, digamos que a cidade tenha, sei lá, 250 mil habitantes, mas só tem 150 mil eleitores registrados. Ela já não está ali, mesmo tendo esse número de habitantes, porque não é habitantes, é eleitores. Então. Eu parei para pensar, essa eleição, eu sei que tem gente aqui que tem 18, 17 anos,
Tem alguém aqui que vai votar pela primeira vez esse ano? Ou não vai votar também, porque tem 17, precisa, né? Não é obrigado a votar. Olha lá. Então essa aula deve estar... É bom dar essa aula em anos de eleição, porque a gente consegue situar bem no momento, né? Vocês vão ver que é bem simples. O que parece. A gente pensa que é muito doido, mas é mais simples do que parece. Então, vamos esperar o que a Luísa está digitando. Votou nas últimas eleições para presidente. Então já tem alguém que já passou pelas eleições gerais, mas provavelmente então é a tua primeira eleição municipal, né? Nas eleições, as eleições que foi em 2018, a gente chama de eleições gerais. Por que gerais? Porque a gente vai votar em muitos cargos de uma só vez, né? Que são o presidente, os senadores, deputados federais, governadores e deputados estaduais. Né? Muito voto de uma só vez. Voto tanto na camada federal quanto na camada estadual. Então são as eleições gerais. E agora, esse ano, a gente vai ter as eleições municipais. Porque aí é só no sul do município. Né, que são o prefeito e o vereador. Então só tem 2 votos que a gente tem que votar esse ano. Cada um de nós. Bom, então, a eleição proporcional é para o legislativo, exceto os senadores, ou seja, os deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Né? O que nos interessa para esse ano são os vereadores, mas os deputados estaduais e federais também estão nessa mesma conta. Como é que funciona os votos proporcionais? Alguém sabe? Alguém tem ideia? Bom, já mudei de slide, já dá para ver mais ou menos. A votação proporcional, então, para achar o tal do quociente eleitoral, para saber quem vai ter a vaga, não funciona assim. Ah, eu votei no fulano lá do partido A e ponto. Se qualquer outra pessoa eu não, aquela famosa frase, eu voto na pessoa, eu não voto no partido. Só que aqui não funciona bem porque a pessoa consegue ser eleita com o voto do partido. E às vezes o voto na pessoa pode ajudar a eleger outra pessoa do partido. Né? A gente tem que pensar nesse todo quando vai escolher o candidato que a gente vai votar. O cálculo para chegar no quociente eleitoral é os votos válidos dividido pela magnitude. Vai dar o quociente eleitoral. Só que eu falando assim, parece um monte de coisa muito louca. Votos válidos dividido por magnitude igual ao quociente eleitoral. Isso complica um monte. Mas, resumindo assim, para ficar bem simples, voto válido são todos os votos tirando os brancos e nulos. Sabe o famoso voto de protesto? Ah, vou votar branco em protesto. O voto vai ser desconsiderado e vão continuar considerando todos os outros. Aquele voto não existe. Eles pegam os votos brancos e nulos, jogam no lixo. Pronto, agora vamos contar só o que valeu, o que votou de verdade. A magnitude é o número de cadeiras. Então, por exemplo, na nossa Câmara Municipal, aqui em Pelotas, tem 21 vagas. Então, a magnitude é 21. Tem 21 cadeiras, 21 pessoas vão ser eleitas. Então, vamos pegar o voto de todo mundo, somar todos os votos, e vamos ver. E vão dividir por 21. Isso vai dar o quociente eleitoral, ou seja, o número de votos que o partido tem que ter, o partido ou a coligação, para conquistar uma maioria. Esse quociente, ele passa a ter direito a uma cadeira. E aí, como é que vai ser escolhido quem é essa, qual é a cadeira que vai, quem que vai ocupar essa cadeira do partido? É candidato do partido, dentro do partido,
o mais votado foi o fulano, o segundo mais votado foi o ciclano, o terceiro mais votado foi o Beltrano. Dentro do mesmo entrou o fulano e o ciclano, ficou de fora. Entendeu? Algum comentário, Samara? Oi? Algum comentário que vocês querem? Não, segue Não vou firme. acrescentar. Eu tenho um comentário depois um exemplo dos votos nulos, as abstenções e os brancos. Mas eu acho que vamos terminar de dar o exemplo de como é que funciona aí primeiro. Quer falar? Antes de eu falar desse exemplo? Então, pode ser. Gente, exatamente isso que o Pedro estava dizendo, tá? Isso é uma coisa que muita gente fica com isso na cabeça, tá? De que, eu não gosto, o político é tudo safado, eles tudo rouba, eles só mentem, nenhum deles presta, eu não gosto de nenhuma das minhas opções, eu não vou ir votar. Eu vou protestar, eu não quero saber, eu não vou ir votar, porque nenhum deles eu quero que seja, nenhum deles me representa, tá? Aí tem uma coisinha, tá? Muito louca. Me torna um apresentador? Não, mentira. Vou copiar aqui para vocês. O que foi que aconteceu? Eu posso dar 1001 exemplos sobre isso, tá? Mas eu prefiro um exemplo bem sólido. Eu vou soltar para vocês aqui. Três números. Tá. São os números da Mega Sena, pode jogar. Na verdade, não, né? Porque se eu soubesse os números da Mega Sena, eu tava jogando. Mas tudo bem. 43 milhões, 47 milhões e 58 milhões. Tá? Esses foram os números da última eleição para presidente do Brasil. O que foi que aconteceu? 43 milhões são a soma das abstenções, dos nulos e dos brancos. Tá? Tanto voto nulo quanto voto branco servem para a mesma coisa. Porcaria nenhuma. Tá? Por que a gente precisa saber como que funciona a conta para decidir quem é que fica no lugar que vai fazer as coisas dentro dos outros próximos anos, que vocês conseguem perceber, né, que faz alguma diferença ou não, pessoa que senta na cadeirinha, né? 43 milhões foram os votos não válidos, a gente pode dizer assim, 47 foram os votos no Haddad e 58 foram os votos no Bolsonaro. Tá? Isso a gente pode dizer o quê? Que 43 milhões de brasileiros deixaram para os outros abaixo decidirem quem seria o presidente da nossa república. Então, fica muito essa coisa de eu não sei o que, não funciona para nada, e simplesmente o que um voto branco, nulo, faz é dar para o outro decidir por você. E aí o cara chega lá no final e fala, mas não fui eu que criei no fulano, não. Mas se tu deixou de votar, é a mesma coisa que nada, porque não deixou de conseguir influenciar de alguma forma na eleição, né? Então teve muito discurso tipo, fulano não é meu presidente, querido. Sim. Sinto muito. E aí? Isso dá praticamente 30%, né? Ou seja, um terço dos eleitores escolheu se abster.
Imagina eu, o Pedro e o Lucas vamos comer uma pizza. E daí o Pedro escolhe pizza de abacate. O Lucas escolhe pizza de carne. E eu falo, não quero escolher, não gosto nem de abacate nem de carne. Só que aí vem a pizza do quê? Metade de carne e metade de abacate. Eu vou comer o quê que eu não gosto de nenhum? Então, às vezes, mesmo que eu não concorde, eu preciso escolher um, porque depois, se eu não gosto dos dois, eu vou me dar mal também, porque os outros vão escolher por mim, e esse direito de escolha, ele foi muito árduo para ser conquistado, então eu preciso honrar ele. Era só isso. Uma coisa que circulou muito, né, uma fake news que circulou antes de fake news ganhar nome, era que circulava nas redes sociais que se tiver tantos % de voto nulo, a eleição é suspensa. Não existe isso. Se todo mundo, a população inteira votar no branco e uma pessoa votar em quem for, essa pessoa que ganhou um voto vai ser o presidente, vai ganhar o cargo. Porque ela teve 100% dos votos válidos. Porque todos os brancos vão ser desconsiderados. Simples assim. A contabilidade de votos é sempre dos votos válidos. Quem votou branco, quem votou nulo, jogou seu voto no lixo. Ele não vai valer para nada. E não se esqueçam, mas a gente consegue fazer um acordo aonde ninguém vote. Gente, vai ter sempre idiota para votar, sei lá, no patati patatá, tá? Não, nesse não. Tiririca, né? Tiririca, eu ia dizer o tiririca, mas... Né? Vai pro YouTube depois, né? Vai que dá. Tem sempre o palhaço da turma para fazer uma bobagem. Não. Isso não adianta, né? Se no grupo pequeno a gente não consegue fazer isso, muitas vezes, imagina se não dá. Não dá pra levar assim. Né? Tá. Tu vai passar pra frente? Vou. Quer falar uma coisa? Só mais uma coisinha. A gente trouxe para vocês como que funciona a nossa conta, tá, para votação proporcional. Existem outras fórmulas, tá? Ninguém vai falar disso aqui, porque entender essa já é mais que o suficiente, porque é o que a gente usa, tá? Mas aí alguém pode querer se perguntar assim, existe outra? Existe, tá? Só que essa nossa, eu não consigo visualizar matemática assim, desse jeito, mas se vocês virem, como se a gente fosse fazer uma conta mesmo, a magnitude vai estar embaixo dos votos válidos, tá? Existem fórmulas que dão preferência, tá? Facilidade, agora nós vamos entender um pouquinho melhor quando continuar a explicação, dão facilidade para com que grupos maiores consigam as cadeiras ao invés de partidos menores. É basicamente isso. A conta é alterada e os partidos maiores ficam com as cadeiras, enquanto os menores têm pouca oportunidade de conseguir as cadeirinhas. Era isso. Então, aqui, ó. Um exemplo, assim, esse exemplo eu tirei no próprio site do TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Se a gente procurar lá como é que funciona o quociente eleitoral, eles colocam essa tabelinha. Então, assim, ele colocou ali o partido A, o partido B, o partido C e uma coligação. Coligação é quando mais de um partido se junta para angariar os votos juntos. E aí também eles vão ter que dividir as cadeiras em conjunto, né? Quando forem eleitos, quando terminar a eleição. Tá? Então, ali, ó, o partido A teve 1.900 votos, o partido B teve 1.350 votos, o partido C teve 550 votos, a coligação D, que pode ser 2 ou 3 ou sei lá quantos partidos, teve 2.250 votos.
A gente teve 300 votos em branco e 250 votos nulos. E a gente tem 9 cadeiras para preencher. É uma Câmara de Vereadores com 9 vagas. O que isso significa, então? O total de votos, a gente vai apagar esses votos nulos e esses votos brancos. Isso aqui a gente vai riscar fora. E a gente vai somar os outros. Somou todos os outros votos dos partidos, deu 6.000. E aí, o que a gente vai fazer, então? Esses são o número de votos válidos. A magnitude é um número de cadeiras, então é 9. Então, 6.050 dividido por 9 dá 672. Então, o quociente eleitoral para esse município específico é 672. Ou seja, a cada 672 votos, o partido ou coligação ganha uma vaga, ganha uma cadeira. Deu para entender? Então, por exemplo, o partido C, que teve 550 votos, ele não conseguiu nenhuma cadeira. Ele não teve 672, que é o mínimo para conseguir uma. Então, ele vai estar fora já do jogo. Não, todo mundo que votou nele ali também, aqueles votos sumiram porque não tem mais para onde ir. Eles perderam a cadeira, não conquistou nenhuma cadeira. Tá? E aí a gente vai distribuir pelos outros 3 o número de cadeiras. Por exemplo, ali na coligação, no partido A, se a gente fizer a conta, a gente vai ver que eles ficaram com 2 cadeiras. Então, se eles ficaram com 2 cadeiras, para quem vai essas 2 cadeiras? Dentro do partido, vai ter lá a listagem de todos os mais votados no partido. E a pessoa do partido que foi mais votada vai ganhar a primeira vaga. E a segunda pessoa do partido que foi mais votada vai ganhar a segunda vaga. Então, quem votou no terceiro candidato, no quarto, no quinto ou no último, ajudou a eleger o primeiro, porque contou para esses 1.900 que fez com que eles conseguissem 2 vagas. Entendeu? Mas não necessariamente, mesmo que o teu candidato não seja eleito, se o partido dele ganhou uma vaga, tu ajudou essa pessoa a ser eleita. Eu votei num candidato do partido A que não foi nenhum dos dois que foi eleito. No fim das contas, ele não conseguiu a vaga. Mas o meu voto ajudou ele a conseguir essa vaga. Se eu não tivesse votado, se menos pessoas tivessem votado, talvez ele não tivesse conseguido atingir o quociente eleitoral. Talvez só tivesse conseguido atingir 1. Deu para entender? Ficou claro? E aí a gente vai dividir por todos os outros, pelo partido B, o C, que a gente já deu para ver que não conseguiu nenhuma, e o D, até ter a distribuição de vagas, de todas as vagas que tem na Câmara em questão. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Um comentário? É bem possível que tenham muitas dúvidas, mas... também é uma pergunta muito interessante, né? Então, aí eu tô na cozinha fazendo um cafezão com pão. Se tá ouvindo, pode estar fazendo o que quiser. Pode estar só ouvindo, né? Mas assim, ó, eu posso explicar a ideia das coligações? Tem, acho que aqui, então, 2 casos, gente, que aconteceu nessas questões aqui de voltando para a mesma ideia. Eu vou votar no deputado, mas eu vou votar no fulano, né? Porque, mas ele está no partido aquele tal, com coligação com aquele outro. Não, mas eu voto nele, porque eu conheço ele desde pequeno, e não sei o que, e nós jogava bola na rua, tá? Para aí, não. Dentro aqui do sistema proporcional, isso não faz sentido.
Por quê? Porque quando a gente vota, a gente tem o voto na legenda também. Quando a gente vota na legenda, a gente vota para com que aquele partido, o partido ganhe as cadeiras. Naquela lista dos mais votados, não vai para ninguém, tá? Outra pessoa vai decidir quem daquele partido vai entrar na cadeira. Só quer votar no partido, não quer escolher quem vai ser, tranquilo, de boa, voto no partido, o partido ganha aqueles votos para conseguir as cadeiras. O que foi que aconteceu? O Enéas, muito maravilhoso Enéas, é um meme atemporal, que eu vou soltar para vocês aqui um vídeo do Enéas. Muito maravilhoso, pra vocês saberem quem é o Enéas. O Enéas era tão doidão, ele se candidatou, tá? Ele fez um fuzuê muito cururu, muito tiririca, sabe? Que ela surge um candidato que gosta de falar umas coisas muito loucas, e isso é comum do Brasil, infelizmente. Né? Em vários, inclusive a gente teve aqui em Pelotas. O Enéas conseguiu se candidatar, conseguiu uma... Candidato isca, que chama. Eu não ia dizer porque não lembrava do termo. Ele conseguiu, ele se elegeu com 1.500.000 votos. E só ele conseguiu garantir 5 cadeiras para o partido dele. Mas isso foi uma coisa que aconteceu há um tempo atrás, antes da lei de número mínimo de votos. Que aí o que foi que ele fez? Ele conseguiu eleger, porque ele recebeu essa quantidade de votos, um cara chamado Vanderlei, que se candidatou com uma cadeira com 275 votos. E vocês estão entendendo esse jogo? O cálculo em si, o sistema eleitoral, ele é bom porque ele coloca proporcionalmente os partidos que a gente quer no Congresso, tá? A gente consegue dar para os partidos que proporcionalmente, por isso que o nome do negócio é proporcional. Se a gente quer 30% de um partido, é bem possível que a gente tenha, tá? Só que aí tem essas questões, o que deixa muito louco tudo isso são as coligações. Que era exatamente isso o que nós estávamos falando aqui do exemplo. Pode se juntar vários partidos pequenos, tá? Que vão contar como se fosse um só. Lá na hora de fazer a contagem, quem tiver mais votos dentro da coligação ganha. E aí ganha cadeira. Cadeira que a coligação ganhou. É bem frequente ter umas coligações muito Frankenstein, tá? E é da onde eu vou tirar o segundo exemplo para vocês. Que aconteceu em Pernambuco, em 2014. O PT entrou numa coligação, tá? Uma coligação muito doida, e no fim das contas, ele não conseguiu nenhuma cadeira. Porque o número na lista da coligação, número de candidatos com mais votos, não era nenhum do PT. Então eles não conseguiram nenhuma cadeira dentro daquela coligação. O pessoal fez as contas e chegou à conclusão de que se eles não tivessem dentro da coligação, eles tinham conseguido 2 cadeiras com esse número de votos. Tá? Mas o mais bizarro de tudo isso é que quem conseguiu as cadeiras nessa coligação foram deputados que acabaram votando sim contra o impeachment da Dilma. Então, pessoas que votaram no PT, achando que estavam abafando horrores, votaram a favor do impeachment da presidente do próprio partido. Tá? Então, precisa, dentro dessa questão do proporcional, de voto para deputado, federal, estadual e vereador, as eleições não são uma coisa só. Tá? A gente precisa prestar atenção nessas coisas, porque depois não adianta dizer isso não funciona, ou eu voto no fulano porque ele é bonito, né? Então, a gente entender como ele funciona faz com que ele trabalhe para a gente, ao invés de
simplesmente se assustar e abrir mão de tudo para que os outros decidam qual vai ser o nosso futuro. Quando a gente vai escolher o candidato, tu tem que pensar, analisar não só o candidato ao legislativo, né? Agora, nesse ano, agora o vereador, por exemplo. A gente tem que pensar não só as propostas do candidato, qual é a linha de pensamento do candidato, tal, mas também a gente tem que ver qual é o partido dele e o que o partido dele defende, e mais, qual é a coligação em que ele está e o que essa coligação representa. Se eu quero votar, se eu vou votar no presidente, no prefeito, que seja de um partido de esquerda, por exemplo, eu não posso votar num vereador que vai barrar as propostas do prefeito. Se eu votar num prefeito de direita, eu não posso votar num candidato de esquerda porque vai barrar, ou que esteja numa coligação dessas bizarras que acaba incluindo alguma coisa. Eu tenho que olhar pro partido e para a coligação, né? Isso aquilo que o Lucas comentou do voto na legenda, né? Que tu pode votar só no partido, é bem assim, tipo, mas mesmo quando tu vota em um candidato específico, o teu voto em primeiro lugar vai para o partido. Depois que ele vai para o candidato, vai ser garantido o voto para aquele candidato. Mas a primeira linha que ele vai marcar lá é o partido que ele concorreu. Que aí depois eles vão ver dentro do partido, se ele conseguiu a vaga, aí sim que eles vão ver quem foram os mais votados do partido. Pensa que assim, ó. Vocês sabem o que é a dança da cadeira, né? Isso é muito parecido com a dança da cadeira, só que o que define se tu vai sentar na cadeira quando a música parar é o quanto as outras pessoas escolhem que tu sente, mas também importa o teu amigo do lado, quem tá junto. Ele pode dar um soco no fulano que ia sentar e você senta junto com ele, você foi de carona. Ali, ó, até analisando, tentando pegar um exemplo aqui. Ali nesse partido C, de repente, essas 550 votos foi para uma pessoa só, que pode ter tido mais votos que qualquer candidato da coligação D, por exemplo, mas ele não foi eleito porque o partido dele não conseguiu o número mínimo de vagas. Enquanto da coligação pode ter um monte de gente que teve menos votos, mas conseguiu mais vaga porque estava coligado, estava numa coligação. E tudo isso, tá? Quem trabalha na política e participa da política sabe como isso funciona e usa tudo isso para sua estratégia. Tenta enganar, muitas vezes tentam enganar, tentam esconder alguma coisa. E aí a gente tem que ficar de olho. Aí só para a gente ter uma noção, quantos vereadores cada cidade tem, como é que funciona isso? A cidade pode ter quantos vereadores quiser, quantos deputados quiser? Não, tem uma determinação mínima e máxima na Constituição. Na Câmara dos Deputados, no Senado, eu comentei na última aula, cada estado tem 3 vagas. Isso é fixo, não muda. Nos deputados, cada estado pode ter entre 8 e 70 deputados. Como é que isso é decidido? A partir da população, proporcional à população. Então, o estado menos populoso vai ter 8 e o estado mais populoso vai ter 70. E no meio termo da população vai ter esse caminho. Tem as regras certinhas para como é cada um na Constituição. Então, o Acre, por exemplo, que é o estado menos populoso do Brasil, tem 8. O São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, tem 70. O Rio Grande do Sul tem 31. Então, a cada 4 anos, quando a gente vai eleger deputado federal, lá a magnitude, né, o número, aquele númerozinho que a gente vai colocar embaixo para dividir, é 31. Ao todo são 513 deputados, se não me engano.
A Assembleia Legislativa é o mínimo de 24 e o máximo de 94. Tem que ser, o Estado define, mas tem que ser entre esses números. No caso do Rio Grande do Sul, os deputados estaduais são 55. Então, quando for a eleição de deputado estadual, a magnitude é 55. E no caso da Câmara de Vereadores de Pelotas, a Câmara de Vereadores, né, tem que ser entre 9 e 55. Pelotas mantém em 21. Então, agora esse ano, a gente vai pegar o número de votos e vai dividir por 21 para ter o quociente eleitoral. Tá? Cada cidade, esse mínimo e máximo é determinado pela Constituição Federal. E aí cada cidade e estado organiza o seu dentro do Assembleia Legislativa e Câmara dos Vereadores, dentro do que é da sua lei orgânica própria. E aí, só para a gente entender um pouco da questão dos partidos políticos, né, como é que podem ser os sistemas de partido, isso em diversos lugares do mundo, né? O sistema dentro dessas eleições pode ser unipartidário, unipartidarismo, que só tem um partido, ou então que pode até ter dois partidos, mas que na prática só um ganha, o outro nunca vai conseguir ganhar, como por exemplo foi na época da ditadura militar no Brasil. Eram dois partidos, existia a Arena e existia o MDB, mas o governo militar nunca ia deixar o MDB de fato ganhar as eleições presidenciais, por exemplo. Então, não, mesmo tendo dois partidos, é um unipartidarismo. O bipartidarismo é quando tem dois partidos em disputa, que é, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. A gente sempre ouve falar ou o Trump ou o Joe Biden. É sempre o democratas ou republicanos. Mesmo que lá exista uma infinidade de partidos, assim como no Brasil, tem muitos partidos. Mas só dois, de fato, estão na disputa. Então, é um sistema bipartidário. E o caso brasileiro é pluripartidarismo. A gente tem um número muito grande de partidos, de todos não, mas muitos estão em disputa real pelo poder, né? Não está dividido só entre dois. Né? Tem uns quantos que têm capacidade, tem militantes ou tem defensores que conseguem mobilizar para a disputa. Ali, não sei se dá para ver muito bem o quadro, é só um pequeno retrato para mostrar um pouco da evolução dos partidos, né, da trajetória dos partidos políticos do Brasil, né, que a gente vê, por exemplo, nas aulas de história, né, a gente ouve o professor falar a UDN, o PSD, não sei, alguns partidos antigos, o que eles se tornaram, quem sabe hoje qual é a origem dos partidos, né? Lá na época da ditadura militar existia a Arena. O que era? A Arena desapareceu? Todos aqueles políticos da Arena simplesmente desapareceram? Não, eles criaram outros partidos depois do fim da ditadura. Então tem ali, ó, o PDS, hoje muitos já mudaram de nome, né, dessa foto. Assim, ali, ó, o PDS, que gerou o PPR, o PPB, o PL, que hoje é o Democratas, surgiu, aí o MDB deu origem ao PMDB, já voltou a ser MDB, e daí também nasceu o PSDB, e teve alguns que foram para o PDT, e depois disso surgiu o PT, hoje em dia já tem o PSOL, tem o PCdoB, é um outro partido também que já existia desde lá atrás. Então, os partidos têm uma trajetória que muitas vezes a gente nem imagina, né? Tem partidos, muitos partidos até hoje estão aí disputando eleição e concorrendo, que tiveram sua origem lá nasceram na Arena, que era o partido da ditadura militar, né? No momento que terminou a ditadura, deixou de existir a Arena, eles criaram outros partidos que estão aí até hoje, né? A mesma coisa do MDB, continuou como MDB, mas muitos partidos surgiram dele, ou então partidos que existiam antes eram ilegais e voltaram a ser legais, então tem uma série de possibilidades de partido. E é por isso que é interessante a gente pensar nisso que a gente estava comentando aqui agora, eu e o Lucas. Olhem o candidato, escolham o candidato, pensem muito bem no candidato,
mas pensem também no partido, pensem de onde ele veio, pensa qual é as intenções do partido, qual é o histórico do partido e a coligação que ele faz parte. Se é um partido X que está coligado lá num outro completamente nada a ver, tu pode estar ajudando a eleger esse candidato completamente nada a ver. Mesmo que tu não queira, mesmo que seja contrário ao que tu acredita. Porque as coligações muitas vezes não fazem o menor sentido. Não sei se está claro. Se vocês têm alguma pergunta, está terminando o nosso tempo. Acho que era isso por hoje. É normal que vocês não consigam pegar, tipo, tudo isso de primeira e tal, mas qualquer dúvida sobre isso, dá um grito, né? Vocês sabem como é que funciona. E muito interessante também, vamos indicar uma série de vídeos do YouTube chamada Política, da Jutchut. A gente recomendou os 2 vídeos na aula passada, a gente mandou o link. Tem mais um link para. É ótimo para estudar esse assunto. E é mais um materialzinho aí. Para a gente saber quem é que faz o quê, quem é que não faz o quê. Como que funcionam os votos. E é importante, é legal dessa aula de ano de eleição justamente por causa disso, que a gente tem exemplos acontecendo aí. A gente vê gente que, eu vou votar no, por exemplo, aqui em Pelotas, eu vou votar no Ivan Duarte, porque eu gosto do PT, isso aqui. Aí quando vai lá no vereador, vou votar num, tipo, porque é meu amigo, mas ele é do Democratas, por exemplo. Ou o contrário, eu vou votar na Paula porque eu gostei do governo dela. Mas vai lá, mas eu gosto da vereadora Fernanda, por exemplo, que é do PC Pessoal, algumas coisas às vezes não fazem sentido, assim, né? Então, olha pro partido que tu acredita, tanto, e o candidato a prefeito tem que ter relação com o candidato a vereador. Porque não adianta tu eleger o prefeito, mas ele não ter as pessoas na Câmara para conseguir ajudar ele a governar. É que nem comer pizza com café, gente. É que come pizza tomando café. Minha avó fazia isso. Mas é porque ela já era uma senhora. Tem que ter uma certa coerência do que tu tá fazendo. E esse tipo de coisa, eu sei que a gente tem que encerrar, nos ajuda saber de onde saíram os partidos, nos ajuda, por exemplo, como o Pedro disse, a saber que o MDB já foi MDB antes. Eles não inventaram a roda. Tipo, eles estão novos. Não, eles já fizeram isso antes. Não é porque um partido diz que é dos trabalhadores que ele vai se importar com os trabalhadores. Não é porque um partido diz que é social, democrata ou socialista que ele vai ser comunista. Então, as coisas não são assim tão simples e vamos... E não deixem de votar, gente. As eleições são um evento muito importante para a nossa democracia e para tudo que vai acontecer depois, porque acreditem, tudo vai depender dos políticos que a gente coloca lá. E quando eu digo tudo, é tudo. Vai depender se eu vou comer pizza ou se eu vou comer pão seco. E eu não gosto de comer pão seco. O Pedro sumiu, vamos dar boa noite. Então tá certo, pessoal. Até semana que vem. Qualquer dúvida, estamos disponíveis. Todos esses materiaizinhos a gente já disponibiliza lá no Drive. Se alguém não tiver o acesso, manda mensagem pra gente, que a gente manda o link. E é isso. Muito boa noite. Boa noite.